Amados irmãos e irmãs ouvintes, nós hoje vamos fazer tutorial deste série O Poder da Ressurreição, que é o livro 2, né? E nós vamos começar com a semana 1. A semana 1 tem como título Servir em Ressurreição. Toda essa semana 1 nós vamos falar muito da ressurreição, tá? Não só a ressurreição em si como uma doutrina, mas principalmente ressurreição aplicada à nossa vida, a realidade da ressurreição e a experiência da ressurreição, tá bom? Então aqui, já na semana 1, segunda-feira, tem vários versículos e eu recomendo que vocês leiam todos com bastante atenção, inclusive se puderem até orar, ler, para vocês captarem, né, a realidade que está por trás, a vida que está por trás das palavras escritas, né? Então, essa semana, segunda-feira, fala da realidade da ressurreição, né? Então, vamos ver, na verdade, ressurreição, ele te leva a um ambiente, uma esfera, além do que você está vivendo, além do físico, né? Além do homem natural. Então, é uma outra dimensão, é realidade isso, né? Então, é tudo pela fé. Então, vamos ver primeiro Colossenses, capítulo 3, eu acho que é um versículo bem conhecido, a gente sempre fala dele, né? Que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Olha só, o efeito da ressurreição, quando nós estamos nela, na ressurreição, o que ela faz? Então, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Qual a reação imediata disso? É buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha onde a ressurreição nos leva, né? Nos leva até onde está o trono de Deus e Cristo à direita desse trono de Deus, né? Então, quando estamos na ressurreição, buscamos as coisas lá do alto e nós pensamos nas coisas lá do alto. Portanto, isso é muito importante na nossa vida da igreja. Não podemos trazer as coisas terrenas nas nossas reuniões da igreja. Precisamos ter as reuniões da igreja na esfera da ressurreição, né? Então isso é importantíssimo. E aí ele fala, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Né? Então há um contraste. Quando não estamos vivendo a vida de ressurreição, nós pensamos nas coisas da terra, coisas naturais, né? Coisas, nossas necessidades físicas, naturais, tal. E aí no versículo 3 ele fala uma coisa interessante: porque morrestes. Olha só, essa chave para você entender a ressurreição. Então, você precisa morrer primeiro, para depois, no passo seguinte, ter a ressurreição, né? Então aqui, ó, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nosso destino é a glória. Nosso destino é a nossa glorificação, que em outras palavras é ser inserido dentro de Deus. Olha que maravilha! Isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Graças a Deus, né? Esse que Deus está preparado é nós nos inserir como humanos dentro da pessoa de Deus. Amém. Então, vamos para a semana, terça-feira. Terça-feira fala para nós
a vida da ressurreição nos salva do poder da morte. Primeiro, se não há morte, não há ressurreição, não é? Então aqui é muito importante algumas coisas, né? Por exemplo, no primeiro parágrafo, quase final da segunda parte do primeiro parágrafo até o fim, ele diz assim: o efeito da ressurreição produz em nós virtudes que emanam da natureza divina. Esse é o efeito, tá? É consequência de uma vida em ressurreição. Qual é esse efeito? É diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então, isso está em 2 Pedro, capítulo 1, e versículos de 3 a 8. Então, nós também sabemos que o que nos impede de experimentar a vida de ressurreição são coisas, por exemplo, em Romanos, né? Capítulo 7, ali fala que há uma lei do pecado e da morte. Então aqui, a lei do pecado, o que significa? O que a lei do pecado faz em você? A lei do pecado nos faz praticar o que não é devido. Paulo falava assim: as coisas que eu queria fazer, eu não consigo fazer. Mas as coisas que não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Aí descobri que em mim existe uma lei do pecado e da morte. Então a lei do pecado é aquilo que leva você, que força você, mesmo contra a sua vontade, fazer aquilo que você não quer, né? Que não é devido, claro, pecado não é devido. Agora, o que é a lei da morte? Né? A lei da morte não permite você praticar o que é devido, né? Você está servindo a Deus, mas lei da morte, ele simplesmente deixa você apático, deixa você sem expressão, sem força, sem vontade, quando o assunto é servir a Deus. Olha só, né? Que coisa, né? Deixa você morto, entre aspas, espiritualmente. Aqui tem uma sentença aqui que eu gostaria de comentar com vocês. O ministro da nova aliança é aquele que experimenta a ressurreição e vence a morte. Amém. Então nós temos a ressurreição que vence a lei do pecado e vence a lei da morte. Claro que na ressurreição nós temos a lei do Espírito da vida. Então a lei do Espírito da vida nos salvou, né, da condenação, de todas as coisas, e nos faz viver novamente. Aqui diz, também a ressurreição, além de vencer a morte, nos faz membros mais ativos. E também a ressurreição nos faz frutíferos, né? Desfrutando das virtudes da natureza divina. Está em Romanos 6 e 4. Aqui, então, nós temos 3 passos que o autor mencionou, que eu acho que é importante. Aqui disse, a salvação completa de Deus tem 3 fases. Primeiro, somos salvos no Espírito. Essa salvação do Espírito, ele salva-nos da condenação da morte. O segundo passo é a salvação da nossa alma. E essa salvação da nossa alma salva-nos do poder da morte. Então, uma coisa é condenação da morte, a segunda coisa é poder da morte. Quando ele salva-nos do poder da morte, significa que a morte não tem mais poder sobre nós, não é? E terceiro passo, a salvação do nosso corpo, que diz o seguinte: salvos da presença da morte. Então, nós estaremos totalmente salvos. Então,
você tem referências aí, 2 Coríntios 1:10, Apocalipse 21:4. Então é bom você ler com atenção e ruminar essa palavra. Na quarta-feira, ele fala da realidade da ressurreição na experiência da semente, né? Então, Paulo fala, vamos ver em 1 Coríntios 5, perdão, 1 Coríntios 15, 36 a 37. Ele fala assim: insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, nesse capítulo, Paulo compara, né, a nossa vida cristã, a nossa experiência com a ressurreição, como uma semente. Tudo começa por uma semente. E a palavra de Deus é a semente. Você pode ver Mateus 13:3 e Marcos 4:14. Mateus 13 fala da parábola, e a primeira parábola é a parábola do semeador, né? Diz que o semeador saiu a semear. E a palavra, né? E a semente é a palavra, certo? Então, e essa palavra é incorruptível. Eu queria deixar bem claro para os irmãos, para vocês poderem ajudar outros, quando vocês forem explanar isso, né? 1 Pedro 1:23 a 25, ele fala assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então está claro que essa semente da vida é a palavra da vida. E aqui nós encontramos então, semeia a semente, né? Primeiro passo, você semeia a semente. Aí você cobre esse buraco que você abre para colocar grão lá dentro, semente, né? Você fecha. Então fica enterrado, né? Você não vê, você não consegue enxergar a semente, mas ela está lá dentro. Esse é o primeiro passo, né? O versículo muito importante é João 12:24, ele diz assim que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E isso é comum na natureza. Nós vemos qualquer grão aí de trigo, de milho, né? Qualquer que tudo ali passa um processo de morte e de ressurreição. E quando uma vez é enterrado ali no escuro, tal, né, da terra, você sabe que a semente não fica inerte, porque dentro da semente, aquele grãozinho ali está cheio de vida, cheio de vida. E essa vida, ela é poderosa para romper todos os obstáculos, né? Esse é o poder da vida. Se você coloca uma pedra em cima do lugar onde você enterrou a semente, essa vida, ela rompe todas as barreiras, e se tiver uma coisa mais pesada que ela dá uma volta, mas ela não deixa de crescer. Dá uma volta e continua crescendo. Isso é o poder da vida de ressurreição. E a semente tem um objetivo, ela sabe qual é o objetivo dela. É crescer, virar uma planta e, no fim, frutificar. A palavra de Deus, para que possamos crescer e frutificar, é alimentar-se da palavra de Deus, né? Sempre. O Senhor Jesus, em João 6,63, disse: o Espírito que dá vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o que devemos comer é a palavra de Deus. Em João 6,57, o Senhor também disse uma frase ali: quem de mim come, por mim viverá.
Ah, Senhor Jesus. Então, se a gente come da palavra de Deus, né, nós vamos estar cheio da vida de Deus. Virando a página, vamos para quinta-feira. Então, vamos para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 42, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Isso é muito importante. E, aliás, mais para frente, 42, diz que, perdão, né? Eu vou ir mais para trás, que é 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Você está vendo as vantagens de a gente morrer? Primeiro temos que morrer para que a vida da ressurreição se manifeste. Se você não morre no seu homem natural, na sua vida da alma, você não vai experimentar, né, a ressurreição. Então você tem que semear. Semear em desonra, ressuscita em glória. Que maravilha! E poucas pessoas veem isso, que a vantagem, o benefício que a vida de ressurreição nos traz na nossa vida cristã. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, não é? Graças ao Senhor. Não vou me delongar muito, porque o tempo, né, é precioso dentro do tutorial. É para dar uma guia para vocês, né? E finalmente, finalmente desse capítulo, em 1 Coríntios 15, 58, o Paulo fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Se você serve a igreja, se você ajuda os irmãos da sua igreja, então você fazendo isso em ressurreição, na esfera da ressurreição que está no Espírito, né? Então o seu trabalho nunca será em vão. Porque aqui disse, porque o nosso trabalho não é em vão, sabendo que no Senhor, aqui está uma exigência para que seu trabalho não seja em vão, estar no Senhor. Você tem que fazer todas as coisas no Senhor. Então, isso quer dizer que você fazer todas as coisas no Espírito e fazer todas as coisas na ressurreição. Então, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Graças ao Senhor por esse estímulo para a gente viver a vida da ressurreição. E aí também nessa quinta-feira ele falou de outro assunto muito importante, que é oferta. Se você vive no seu homem natural, ainda no campo físico, natural, humano, você vai dizer que ofertar é uma bobagem, ofertar é uma perda de dinheiro. O mundo não, o mundo busca ganhar mais dinheiro, ensina você a acumular mais riquezas, ensina você a como ganhar mais dinheiro aplicando nisso, aplicando em bolsa, aplicando não sei o que, tal. Tudo é para você, não é? Mas quando você está na ressurreição, a oferta só é verdadeira na ressurreição. Porque se você não estiver na ressurreição, você vai achar que ofertar é uma obrigação, é uma imposição, mas não é. Então, quando os irmãos de frente, responsáveis, falam para nós, irmãos, precisamos ofertar,
Isso quer dizer que nós precisamos estar na vida da ressurreição. Porque na vida de ressurreição, nós pensamos em outra categoria, em outra esfera, não é verdade? Então, aqui é o seguinte, o autor separou uma frase aqui que eu achei muito legal. A visão correta é: se eu ofertar, o Senhor irá ganhar. E se o Senhor ganha, eu também ganho, né? Achei fantástico essa frase, porque meu destino está ligado ao Senhor e não às coisas da terra. Então, se nós ofertamos e esse dinheiro ofertado vai para a obra de Deus, quem ganha é Deus. E se Deus ganha, eu também ganho, você também ganha, todos nós ganhamos. Então vamos investir no reino de Deus, mas a questão de oferta é pela ressurreição. Vamos virar a página, vamos para sexta-feira. Em sexta-feira nós vamos ver principalmente um versículo, 1 Coríntios 16, versículo 9, né? Olha aqui, existe um contraste aqui, né? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Toda vez assim, né? Quando você está na ressurreição, você vê oportunidade de pregar a palavra do Senhor em todo lugar. Você não escolhe lugar, você não escolhe pessoa, você não escolhe circunstâncias ao redor, você simplesmente prega porque você está na vida da ressurreição, né? O problema é que a gente olha muito para as circunstâncias, olha muito para a pessoa, a gente qualifica as pessoas, né? Olha, essa pessoa, acho que não vou falar nada com ela, que não vai dar nada, pelo jeito dela não vai dar nada. E outro lá fala assim, esse outro também, não vai dar nada, não é? Não é assim. Isso mostra que você não está na vida da ressurreição. Quando você estiver na vida da ressurreição, você acha oportunidade para tudo. Mas aqui existe uma dualidade. Quando o Senhor abre a porta de oportunidade para pregar o Evangelho, o inimigo também trabalha, porque ele diz assim, e há muitos adversários. E o principal adversário de Deus é o Satanás. O próprio significado da palavra Satanás é adversário. Então, irmãos, ele e seus anjos caídos movem mundos e fundos para que você não pregue o Evangelho, para que essa porta não seja aberta. Ele quer te perturbar, ele quer te fazer levantar situações para que você desista de pregar esse Evangelho. Mas essa porta foi aberta pelo Senhor, não é verdade? Depois aqui tem algumas lições muito importantes, está no capítulo 16, 10, ele fala aqui do jovem Timóteo, né? Diz assim, e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Então, ir lá para Corinto está cheio de irmãos adultos, maduros, né? Que conduzem a igreja, e também eles têm uma coisa que atrapalha eles, é a cultura própria dos gregos, é muita filosofia, muita sabedoria humana, né? E de repente vai o Timóteo, um jovem, a reação natural deles é não aceitar o que Timóteo vai fazer. Mas Paulo insiste aqui para que eles recebam, né? O Timóteo fazendo uma boa apresentação de que ele trabalha na obra do Senhor comigo. E ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha comigo, visto que o espero com os irmãos, né? Então, essa recomendação
Paulo ao Timóteo, é o que ele fez na 1 Timóteo 4,12, Paulo disse para o Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, sede, né, padrão dos fiéis, no amor, na justiça, no comportamento, etc. Né? Então isso é muito bom, não é? Vamos virar a página. Aqui vamos para o versículo 12 de 1 Coríntios 16. Aqui Paulo fala do Apolo, né? Diz assim: acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Olha só, irmãos, quando você vive na vida da ressurreição, você tem uma boa comunhão, né? Uma boa comunhão com outros irmãos, né? Quando você não está na vida da ressurreição, pelo contrário, na vida natural, na vida da alma, você tem ambição, você quer disputar posições, você quer ser o primeiro e ninguém pode te acompanhar, não é? Então, você, não, nesse caso, Paulo não deixaria o Apolo ir para Corinto. Veja a confusão que Apolo trouxe para Corinto. Não é? Então, se o Paulo tivesse no homem natural, cheio de ambição, ele diria para o Apolo, dessa vez você não vai, porque olha só o problema que você me causou lá em Corinto, acabando tendo muitas preferências. Mas, graças ao Senhor, aqui nos mostra tanto Paulo como Apolo estavam vivendo na esfera da vida de ressurreição, né? Então, Paulo convidou Apolo a ir para Corinto novamente. E o Apolo, sabendo que a ida dele podia causar problema entre os irmãos, e também para o Paulo, ele resolveu não ir naquele momento. Isso demonstra, né, que eles viviam na vida de ressurreição. Muitos falavam que Paulo era inimigo de Apolo, isso é balela, tá? Não é verdade. Paulo sempre honrou Apolo, apesar de Apolo ter causado problema em Corinto. Isso deve ser a nossa atitude como ministros da nova aliança. E aí, vamos continuando, né? Aqui no versículo 13, Paulo fala assim: sede vigilantes, irmãos, permanecer firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, quando nós estamos na vida da ressurreição, no Espírito, nós vigiamos toda hora, em oração, atentos às coisas e permanecer firme na fé, porque Satanás gosta de nos dar rasteiras, nos derrubar. Então, se a gente não ficar firmes na fé, podemos ser levados por ele. Mas, graças ao Senhor, vamos ficar vigilantes, permanecer firmes e portar-nos varonilmente, fortalecendo-nos, graças ao Senhor. E 14 é muito especial, né? Ele fala assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, amor é tudo. Primeiro, Deus é amor. Amor não é outra coisa. Amor é uma pessoa. Aqui nos mostra que o amor é Deus. Deus é amor. Então, nossa convivência na vida da igreja deve ser neste mesmo, né, ambiente. Amar-nos uns aos outros. Então, quando você tem esse ambiente na vida da igreja, certamente essa igreja vive na esfera da ressurreição, né? Então, ele continua no capítulo 15, né? Agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas
são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos. Graças a Deus, graças ao Senhor por essa casa, né, que consagraram para o serviço dos santos. Novamente, nós vemos aqui a consequência, né, porque a consagração é consequência de vivermos na esfera da ressurreição, né? E 16, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Olha só 18. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconheceis, pois, a homens como este. Eles trouxeram refrigério, né? Então, vou ver aqui um trecho do Alimento Diário, domingo, diz assim, no meio do parágrafo, primeiro parágrafo, no meio, é de vital importância àqueles que ministram nas igrejas ser um canal de refrigério. Puxa, muito boa essa palavra. Nossas palavras precisam ser cheias do Espírito, para que, mesmo na forma de exortação, não desanime os irmãos. Os ministros da nova aliança, que vivem na realidade da ressurreição, devem ser um poço de refrigério. Puxa vida, gostei dessa frase. Poço de refrigério. As palavras que saem da nossa boca precisam trazer alívio aos corações aflitos. Essa é a nossa missão. Somos canais para o Senhor usar a fim de levar refrigério às pessoas. Todas elas, sejam famílias ou nações, serão abençoadas por nosso intermédio. E a citação é Gênesis 12, 2-3, quando o Senhor disse para Abraão: em ti será bendita todas as famílias da terra. Então, nós podemos abençoar as famílias aqui na terra através do nosso falar, não é? Que traz refrigério para as famílias, que trazem também o alívio para as pessoas. Então, nós devemos ser um poço, né, de refrigério. Então, isso só existe quando nós estamos no Espírito, e no Espírito nós temos a realidade da ressurreição. Graças ao Senhor. E ele termina falando, né, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Irmãos, nós amamos o Senhor. Então, quando amamos ao Senhor, nós queremos que Ele venha logo, não é? Porque a maranata, essa palavra disse, vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos por esse dia, em função, né? O que nós estamos na vida da igreja tem uma meta, tem um objetivo de trazer a vinda do Senhor para essa terra, porque nós o amamos e para isso nós amamos os irmãos. Não só basta amar o Senhor, mas também devemos amar os irmãos, segundo a palavra do Senhor. Então aqui, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Anátema, o significado de anátema é maldito. Por outro lado, existe outro significado que o autor colocou para nós, que significa separado de lado, separado da comunhão,
de Deus e dos santos. Isso é um castigo muito forte, muito grave. Eu não quero ser anátema, quero estar com os irmãos todo dia, todo momento, no Espírito. Que o Senhor nos abençoe, né? Então, semana 1, espero que você tenha gostado, né? E que seja útil para o seu estudo nessa semana no Alimento Diário. Jesus é o Senhor.